Digam amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo 5, mas nós vamos ler essa parte do capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 12, mas hoje então será a introdução. Glória a Deus. Então vamos ler. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e os levantarem todo o tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Glória a Deus. Então nós vamos hoje iniciar essa série de sermões baseado no Sermão do Monte, mas hoje nós vamos nos ater principalmente, unicamente, na introdução, para que você possa nos demais domingos entender o que é o Sermão do Monte e o porquê Cristo trouxe esse sermão naquele momento e como estava Israel naquele momento. Glória a Deus. E nós vamos entender também por que o Sermão do Monte está aí no livro de Mateus, o porquê que o Sermão do Monte está logo nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e a importância do Sermão do Monte em nossas vidas e no cristianismo, até os dias de hoje, há mais de 2000 anos atrás, até os dias de hoje, rompendo aí séculos e séculos, anos e anos. Glória a Deus, igreja. A primeira coisa, igreja, o Sermão do Monte é o maior de todos os sermões. É o maior de todos os sermões. O Cristo, Deus encarnado, Deus que se fez carne, esteve entre nós, nos trouxe o maior de todos os sermões. Ele não pode ser exposto e pregado de qualquer jeito, o Sermão do Monte. Ele não pode ser apenas só lido e tratado de qualquer forma, não. Ele tem que ser lido e entendido versículo após versículo. Não é à toa que nós dissemos para você, o Sermão do Monte, ele está escrito em 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Ele está escrito em 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Nós precisamos fazer um estudo, do Sermão do Monte, tendo o exemplo, por exemplo, estava acontecendo, por exemplo, naquela época, o que estava se passando na época que Jesus, ele vendo essas multidões, seguindo e vendo seus discípulos todos juntos, ele sobe, se assenta acima desta montanha, porque ele estava assentado sobre uma montanha, e ali toda aquela multidão com ele, e ele vendo aquela multidão, ele começa a trazer esse sermão a essas pessoas. E o porquê dessa importância de ele trazer esse sermão, ensinar essa grande multidão e os seus discípulos, há mais de 2000 anos atrás, e a importância que ele tem nos dias de hoje. Para que você possa ter ideia, irmãos, o Sermão do Monte tem alcançado lugar de honra nos dias de hoje ainda, entre os incrédulos. E não é à toa, com a graça de Deus, entre nós cristãos. Mas é surpreendente também entre os incrédulos, entre os ímpios aí fora, porque o Sermão do Monte ele tem feito parte, por exemplo, de discursos de parlamentares e de posses de presidentes em países. Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, você vê sempre autoridades parlamentares usando trechos do Sermão do Monte em seus discursos. Você vê oratórias em faculdades, pessoas fazendo a sua formulação na entrega dos seus trabalhos, entregando os seus TCCs, e em alguns momentos eles citam algumas partes do Sermão do Monte, eles pegam algumas partes do Sermão do Monte e citam. A gente vê a importância do Sermão do Monte. A gente vê em literatura também, literatura cristã e literatura também
circular. Você vê pessoas citando em algumas literaturas circular, você vê em alguns livros pessoas citando algumas partes, alguns versículos do Sermão do Monte, como também você vê em muita literatura cristã, pessoas escrevendo, homens e mulheres de Deus escrevendo seus livros e citando o Sermão do Monte. Nós também podemos observar em algumas músicas de nossa época, ou das épocas antigas, como MPB e outros ritmos, citando algumas partes do Sermão do Monte, algumas canções, até mesmo canções circulares. Então, o Sermão do Monte tem o seu lugar de destaque. Mas, ao mesmo tempo, igreja, é triste de ver, mas é verdade, nós temos que tratar sobre isso, como também a distorção do Sermão do Monte acontece. Muitas pessoas distorcem o que está escrito no Sermão do Monte, e essa distorção leva a algumas heresias que a gente vê nos dias de hoje, que já não começaram de hoje, mas que começaram séculos atrás. Por quê? Porque tiram o versículo do seu contexto, porque todas as vezes que nós formos ler a Bíblia, nós precisamos interpretar os versículos lidos, os capítulos lidos, como eles estão dizendo para nós. Nós não precisamos querer amoldar o texto bíblico às nossas vontades, não. O texto bíblico está dizendo o que está escrito nele. Glória a Deus. Ele não está dizendo nada mais além, nada mais menos que isso. É o que o texto quer dizer. Por isso, por causa dessa distorção dos textos da Bíblia, como o do Sermão do Monte, por exemplo, eu quero puxar aí na sua memória, talvez você se recorde disso, ou talvez você já ouviu falar, por causa de uma distorção, por exemplo, de um versículo no Sermão do Monte, começou no século XIII, você já deve ter ouvido falar de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele começou que como um lema, como um bordão, que como uma disciplina na sua época, como uma disciplina de valorizar a pobreza. Por exemplo, São Francisco de Assis, ele fez um voto de pobreza. Ele foi uma pessoa que se abdicou de bens materiais, que se abdicou de ter riquezas, que se abdicou de ter no seu tempo algum tipo de tecnologia, que se abdicou no seu tempo de ter algum tipo do avanço daquela época e fez como se fosse um voto de pobreza. Por quê? Tudo por causa deste versículo aí, do versículo 3. Veja o que diz o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do quem? Dos céus. Mas São Francisco de Assis fez uma distorção desse texto, porque esse texto não está dizendo o pobre financeiramente ou o pobre fisicamente, mas está dizendo o pobre de espírito. Mas São Francisco de Assis, no século XIII, ele fez como se fosse uma acoplação desse texto à medida da vontade dele. E essa distorção custou muito caro ao cristianismo, porque não é à toa que nos dias de hoje você vê ainda pessoas fazendo voto de pobreza. Este último Papa que está aí empossado, ele é um da linha de Francisco de Assis. Não é à toa que ele mudou o nome dele. Por quê? Porque ele segue essa linha de não ter riquezas, de não absorver coisas, porque ele, agindo assim, ele diz assim, não, assim eu vou alcançar os céus, assim eu vou ser salvo, porque eu não vou me envolver com as riquezas desse mundo. Mas isso é uma distorção, porque a palavra do Senhor está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele, espírito, aqueles que necessitam do Senhor e que entendem, sem o Senhor eu não sou o quê? Nada, eu necessito dele, eu sou pobre de espírito, eu preciso cada vez mais do Senhor, é esses que o Senhor Jesus estava dizendo. Mas aí nós vemos aí, de uma forma errônea, o texto bíblico sendo praticado de uma forma errada. Então, para que a gente entenda, igreja, o Sermão do Monte, para que a gente entenda toda a sua totalidade do Sermão do Monte, a gente não pode só pegar um versículo e ler separado. Eu não posso só pegar um versículo, às vezes a gente gosta de versículo, o que mais eu vejo na Dutra, indo daqui para Cruzeiro, é para-choque de caminhão com versículo bíblico, é o que mais eu vejo. É o que mais eu vejo, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esses dias eu vi o Testalestai, João 18, 23, eu vi João 3,16. Cada um pega os versículos e coloca ali. Mas a gente tem que entender que aquele versículo bíblico está dentro de um contexto. Então nós precisamos entender o que vem antes dele e o que vem o quê, igreja? Depois, porque aí vai estar o todo do que quer dizer. Para que você entenda o que é uno, você precisa entender o que é todo. Não pode pegar a Bíblia e só escolher as partes que você quer. Não, nós precisamos entender a palavra de Deus no todo. Então, por causa disso,
cria-se heresias, como essa heresia de São Francisco de Assis. Isso é uma heresia, porque por isso a gente vê aí, hoje existem monges, existem monastérios distantes, de lugar porque as pessoas não querem se envolver com riqueza, porque querem ser pobres, mas a palavra do Senhor não está dizendo isso. O que a palavra de Deus fala sobre riqueza é que diz, aqueles que querem ser ricos a todos os custos, tomem cuidado porque vão cair em perdição, vão cair em ruína, né? Então nós precisamos observar isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a heresia, ela sempre vai se basear numa verdade. A heresia, ela sempre vai se basear numa verdade. Eles vão pegar uma verdade bíblica e vão distorcer e vão tratar ela, vão tratar ela como se fosse uma verdade exclusiva, mas não é. Ela está dentro de um texto e esse texto tem significado. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado com isso. O texto fora do contexto gera um pretexto para a gente dizer o que a Bíblia não, para a gente dizer que a Bíblia não diz. Ainda, por exemplo, ainda nos dias de hoje a gente escuta crente dizendo, não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Diz a Bíblia. Não, a Bíblia não diz isso, mas ainda a gente encontra crente insistindo em dizer que a Bíblia diz isso, mas a Bíblia não diz isso. Glória a Deus. E precisamos entender também que o Sermão do Monte não é o tudo que Jesus pregou. Em vários lugares na Bíblia nós vamos ver pontos que Jesus está falando, está pregando, está ensinando. Mas na sua totalidade o Sermão do Monte é o maior de todos os sermões que Jesus já em seu tempo, Deus encarnado, trouxe a nós seres humanos. Glória a Deus, irmãos. Outro ponto importante, o Sermão do Monte, como nós falamos, você só vai encontrar ele na íntegra no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas, ele traz alguns pontos, ele traz alguns versículos do Evangelho, do Sermão do Monte. O Evangelho de Lucas, ele traz alguns versículos só do Sermão do Monte. Mas, na sua totalidade, o Evangelho de Mateus tem tudo na íntegra o Sermão do Monte. Glória a Deus. Por que, pastor, o Sermão do Monte está na íntegra no Evangelho de Mateus? A primeira coisa, o primeiro ponto que a gente precisa entender. Mateus, irmãos, ele foi um judeu. Ele foi um o quê? Judeu. E a gente precisa entender, a palavra do Senhor vai nos dizer, como as profecias do passado já dizia, que a casa de Israel havia se rebelado contra o Senhor. As ovelhas de Israel estavam perdidas e haviam se afastado do Senhor. Então o Senhor iria vir para resgatar as ovelhas perdidas do quê? De Israel. Então, a começar a salvação, o reino de Deus, a começar pelos judeus. O apóstolo Paulo vai dizer isso mais detalhadamente no livro de Romanos, a partir do capítulo 3 em diante. Ele veio para buscar o perdido, a começar pelo povo judeu. Glória a Deus, irmãos. Aí veio toda a humanidade. Amém? Mesmo sabendo que alguns dos judeus o rejeitaram. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque Jesus trata isso no Sermão do Monte, essa importância. Entendendo assim, nós vamos tratar agora alguns aspectos sobre o Sermão do Monte. Nós vamos tratar o aspecto político, o aspecto religioso e o aspecto bíblico. O que estava acontecendo, pastor, naquela época, então, que Jesus, ele se assenta com os discípulos e com aquela multidão. Como era que eles estavam vivendo naquele tempo? A primeira coisa que a gente precisa entender. Então, vamos tratar um pouco no aspecto bíblico. No aspecto bíblico, o que estava se passando? Até então, igreja, havia 400 anos que Deus não se manifestava ao povo. Quantos anos, igreja? 400 anos que Deus não falava em forma de escrita ou em forma de profetas. Ele não falava, não se manifestava. Mas se ouvia anúncios através de João Batista, através de Simeão, homens que sonhavam, homens que falavam da vinda do Messias. Da vinda de quem? Do Messias. E Mateus, sendo judeus, Mateus reconhece Cristo como sendo esse Messias, o esperado. O Messias esperado, o Deus que se fez carne. Então Mateus o reconhece. Então Mateus começa então a testemunhar isso e quer repassar isso aos demais judeus para que pudessem entender que o Messias, a promessa de Deus, estava se cumprindo em Jesus. A promessa de Deus estava se cumprindo em quem? Ou seja, a quebra daquela falta de diálogo, da falta de conversa, da falta de Deus se manifestar com o povo, havia acontecido. Deus voltou a se manifestar
para o povo através de seu Filho, Jesus Cristo, Deus homem, Deus encarnado. Glória a Deus. Então o silêncio havia acabado. Deus vem e quer tratar conosco agora. Deus vem, desce da sua glória, se encarna em Cristo Jesus para tratar comigo e com você. Veio buscar eu e você que estávamos perdidos. Veio buscar aqueles que estavam desgarrados. E aqui a gente entende, igreja. Veja bem o quão Deus é em seu amor, em sua misericórdia. Ele se faz presente em nosso meio, em carne e osso, para alcançar nós que estávamos perdidos e desgarrados. Deus, Ele vem nos resgatar, Ele vem ao nosso encontro. Por isso não tem como você dizer que você está perdido, não tem como você dizer que não tem jeito para você, não tem como você dizer que não há uma mudança de vida transformadora de dentro para fora, através de Cristo Jesus para você, porque Ele vem da sua glória e se manifesta entre nós para isso. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, era assim que estava aquela época, o povo estava perdido, as ovelhas de Israel estavam desgarradas, mas aí vem o Salvador, vem este que está curando, vem este que está libertando, vem este que está pregando o reino, o Cristo se manifesta no meio deles. E Mateus então reconhece, essa é a promessa, o Messias está entre nós. Glória a Deus. Então esse era o aspecto bíblico, eles estavam esperando, mas então acontece, o Messias vem. O Messias está entre eles, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, aquele que 100% homem e aquele que 100% Deus, a sua totalidade estava entre eles. Mas aí começa então um burburinho muito grande, porque os judeus estavam esperando um Messias político. E agora eu quero falar sobre o aspecto político da época de Israel. Preste bem atenção, para que você possa entender o Sermão do Monte, você precisa entender a introdução, para que você, quando nós começarmos a ler, você venha entender cada palavra que Jesus estava dizendo. Agora nós vamos falar do aspecto político daquela época. Preste atenção, Israel, a cidade de Israel, estava dominada por Roma. Pilatos, Herodes, os romanos, eles dominavam Israel. Pagava-se tributo a César. A moeda daquela época, o dinheiro daquela época tinha a foto de César lá atrás. César estava escrito ali atrás. Então todo o tributo, todos os impostos se prestavam a César. O povo de Israel, muito revoltado com isso, esperava no Messias, um Messias político. O Messias que viria tirar o poder das mãos de quem? De Herodes, de Pilatos, de César. Mas não é isso que os judeus viram em Jesus. Jesus não veio, igreja, preste bem atenção, Jesus ele não veio trazer uma reforma política, Jesus não veio trazer uma reforma, como é que eu posso dizer, uma reforma política chamada-se saneamento básico, uma reforma, uma estrutura econômica, uma política social, uma política econômica, uma reforma política, não. Ele veio mostrar que o reino dele não estava impregnado nesse mundo, que o reino dele é eterno. E isso foi de encontro ao que os judeus não queriam que acontecesse. Os judeus pensavam que o Messias viria e pegaria a espada e sairia derrotando César, derrotando Pilatos e Herodes. Mas aí eles vê o Messias dizendo assim, diante de Pilatos, meu reino não é desse mundo. Vê ele dizendo diante de Herodes, você não poderia tocar em mim, sem que de lá de cima não fosse permitido. Você não poderia tocar em mim, porque uma só palavra minha viria uma legião de anjos e acabaria com tudo isso aqui. E Pilatos fica sem entender. Esse é o Messias, aquele que não veio trazer uma reforma política, uma reforma de direita, de esquerda. Por isso aqui nós precisamos entender, igreja, entenda uma coisa, o cristianismo, Deus, Cristo Jesus, não tem nada a ver com a política dos homens. Hoje muito se vê e muito vai crescer, eu já quero te alertar logo. Livros, pessoas, literaturas que vão dizer, o Jesus negro, o Jesus gay, o Jesus que era a favor dos pobres, o Jesus isso, Jesus aquilo. Não, Jesus não veio levantar uma bandeira política da esquerda, da direita, de centro. Não. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus, o Salvador. Você vai ver, o Jesus Cristo isso, Jesus Cristo do branco, do pobre, Jesus Cristo negro, Jesus Cristo do alto, do branco, o Jesus Cristo loirinho de olhos azuis, o Jesus Cristo negro, o Jesus Cristo baixo, o Jesus Cristo gay, isso, aquilo. Não! O Cristo, Ele é o próprio Deus. O Cristo, assim como Pedro disse, quando Jesus perguntou, quem o povo diz que eu sou? Pedro levantou e disse, tu és o Cristo.
Tu és o Redentor, Tu és o Salvador. Em outras palavras, Tu és o nosso Deus, está aqui diante de nós. Foi o que ele disse. E nós precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Não se acople, igreja, à política mundana que quer dizer que Jesus é o Jesus dos negros, Jesus é o Jesus dos gordos, dos magros, dos gays, das lésbicas, do rico, do pobre. Não, Ele é o Salvador. Seja para o gordo, para o magro, para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para o azul, para o moreno. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Glória a Deus. Não espere Ele trazer políticas públicas a este mundo. Não abrace nenhuma bandeira, porque Jesus não abraçou nenhuma delas. Não diga que você é de um lado nem de outro, porque Jesus não é de nenhuma delas. Apesar de haver partidos políticos que apoiam a pedofilia, que apoiam as drogas e se dizem que há cristão nesse meio, eu não acredito que há cristãos apoiando a liberação das drogas, que há cristãos apoiando a pedofilia, que há cristãos apoiando o aborto. Eu não posso dizer que isso é que chama cristãos. Mas no mundo de hoje você vai ver pessoas se levantando e dizendo: eu sou do partido A, eu sou do partido B, mas esse partido A, esse partido B apoia a pedofilia. Diz que o pedófilo só tem apenas uma doença e precisa ser tratada. Muitos partido A, o partido B trata como outra questão as drogas, não precisa ser liberado uma política pública. Outros partidos tratam também em larga escala o aborto como uma saúde pública. E diz que tem cristãos nesse meio. Não, eu não acredito que possa se dizer cristão a favor de matar. Não. Né? A única coisa que a Bíblia nos retrata chama-se autodefesa. Então, irmãos, aqui nós entendemos, Deus não veio em Cristo Jesus trazer um plano político, não. Mas era isso que o povo de Israel estava pensando. O povo de Israel falou: não, se esse é o Messias, olha lá, está curando, está libertando, olha lá, o que é a morte para ele? A viúva de Naim estava passando, ele mandou parar o enterro e levantou o morto. Não, é esse o cara vai destronar César, esse é o cara que vai acabar com tudo. Mas aí vem Jesus Cristo pacificando, dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como pode? Como pode? Não, César está nos humilhando, a gente paga imposto todo. Não, como pode? Esse cara está... Não, eu pensei que ele ia pegar em espada. Aí ele vem: ame aqueles que vos odeiam, ore por aqueles que o perseguem. Então, o Cristo, Deus encarnado, não se acoplava no domínio público daquela época, irmãos. Então, o Sermão do Monte estava completamente ali, destruindo por dentro cada um daqueles que achavam, na sua arrogância, na sua prepotência, que Jesus era um Cristo ali, o Messias político ou social daquela sociedade. Mas não. Ele veio se apresentando a todos os homens, a todos os seres humanos, como Salvador. Como Salvador. E no Sermão do Monte, igreja, nós podemos observar uma coisa. No Sermão do Monte, Jesus começa a exaltar a quem todo mundo desprezava e começa a desprezar a quem todos exaltava. A todos quem se achava o maioral. No Sermão do Monte, Jesus vem, quebrando. Lembra o que a palavra diz? A uns ele exalta, a outros ele o quê? Ele abate. Glória a Deus por isso. E agora vamos falar aí, nós falamos do aspecto bíblico, falamos do aspecto o quê? Político, e agora nós vamos falar do aspecto, então, religioso. Vamos lá, Jesus no aspecto religioso, vamos entender. Na época existiam 4 religiões. Você pensa que coisa de religião é só agora? Não, coisa de religião, isso é de muito tempo. Católico, espírita, evangélico, candomblessista, kardecista, essa macumbeira, essas coisas aí, gente, não é de hoje. Mas naquela época já existia 4 religiões. A primeira, os fariseus. A segunda, os seduceus. A terceira, os essênios. E a quarta, os zelotes. Quem era esse povo? Quem era esse povo? Vamos começar então no aspecto religioso, vamos falar dos primeiros, os fariseus. Os fariseus eram aquele sepulcro caiado que Jesus chamava, bonitos por fora, as suas roupas elegantes, as suas redomas lindas, tal. Eles iam para o templo todo pomposo, eram os sacerdotes com as suas peitorais e as suas pedras, eram os santos.
daquela época. É como no dia de hoje, posso dar um exemplo para você? É como no dia de hoje, se é de uma igreja tradicional, é a saia até o pé e o terno e a gravata fechada aqui. Se você é irmão daquela igreja e está passando de short na frente do irmão que vai naquela igreja que é só gravata, é saia até o pé, o irmão finge que nem te viu. Irmão, por que você não me cumprimentou, irmão? O irmão estava com roupa de ímpio. Se o irmão está com roupa de ímpio, eu não cumprimento o irmão. É como assim, porque os fariseus foram aqueles que chegaram assim, Jesus, os seus discípulos estão comendo e não lavaram o quê? Fala aí, gente. Não lavaram o quê? Eles estão comendo e não lavaram as mãos. Aí Jesus fala o quê para eles? O que contamina o homem é o quê? O que sai, a podridão que está dentro de mim, de você, é o que contamina a gente. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmão? Você quer conhecer uma pessoa? Você não precisa colocar uma roupa bonita nela, cortar o cabelo ou passar a maquiagem. Deixa essa pessoa falar e nas atitudes dela você vai conhecer essa pessoa. É o que Jesus estava dizendo. Jesus falou, você quer conhecer alguém? Deixa essa pessoa abrir a boca. Fulano é uma benção. Até a segunda página. Deixa abrir a segunda página que você vai ver. Então, os fariseus eram eram os pomposos, eram aqueles que só eles podiam orar, eram aqueles que só a oração deles era ouvida, eram aqueles que tudo tinha que passar por eles, ele que liberava as pessoas para fazer as coisas, sabe? Parece esses lugares que o pastor manda até em quem a pessoa vai casar, já viu esses lugares aí? Então, os fariseus, aqueles que mandavam na vida da pessoa no todo, os religiosos, aqueles que eram os pomposos daquela época. Então, os fariseus viram Jesus e entenderam, peraí, esse cara, ele não valoriza a religiosidade. Não, Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei. Glória a Deus, irmãos. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Mas ele diz, eu sou a lei. Eu sou o Senhor do sábado. Eu estou aqui, eu sou o próprio Deus. E os fariseus não aceitaram ele dizer que ele era o próprio quê? Ele fala, blasfêmia, ele está blasfemando. A Bíblia não diz que Jesus tomou um tapa na cara? Porque ele diz que ele era o quê? O próprio Deus, lembra? No Getsemane. Então, a gente pode observar. Então, eles viram e entenderam que Jesus, pelo contrário, estava diante deles aquele que era maior que Moisés. Estava diante deles aquele que era maior que Elias. Estava diante deles aquele que era maior que todos os profetas, o próprio Deus. E agora eu quero falar com vocês dos saduceus. Os saduceus eram os modernistas, sabe, os modernos, aqueles que não acreditavam em milagre. Milagre não acontece. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam mais em arrependimento. Eles acreditavam assim, se você então crê que vem o Messias, se você crê em Deus, se você tem a Torá, você já é salvo, não precisa fazer mais nada, você não precisa ler a Torá, você não precisa congregar com a congregação no templo, você não precisa mais nada. Os saduceus eram esses, os modernistas, aqueles que dizem assim, não, para que ir na igreja hoje? Eu posso orar em casa. Para que ir na igreja? Para quê? Para que igreja? Esse negócio de igreja, sabe os modernistas, os progressistazinhos que a gente vê hoje? Assim, as igrejas hoje que dizem assim, vem, pode vir, vem traficante, você vai ficar, Jesus te ama mesmo assim, vem que você vai continuar traficante. Você traficava bastante droga, agora você vai traficar menos. Vem ladrão, você roubava muito, agora você só vai roubar, você roubava só trabalhador, agora você vai roubar só rico. Sabe essas igrejas que hoje vêm assim? Vem e permaneça como você o quê? Está. Progressismo. Mulher com mulher, amor. Maravilha. Mulher com mulher, amor. Homem com homem, amor. Essas igrejas progressistas, tá assim por aí. Então, os saduceus, eles eram esses modernistas. Essas pessoas que se aclopavam, que se encaixavam com o tempo. Hoje a gente vê a igreja assim, a gente precisa alcançar aquele grupo de pessoas, já sei. Vamos fazer assim na igreja, vamos fazer assado, porque a gente vai... O que a gente usa para... Não sei se você já viu esse meme na internet, tem um meme na internet assim. O que a gente faz para trazer os jovens na igreja? Aí um, parede preta, funk gospel, o outro, cachorro quente. Aí o outro, vamos ler a Bíblia, e jogam esse que fala, vamos ler a Bíblia pela janela. Entende? Uma igreja que quer se acoplar ao mundo, que quer se compactar ao mundo, mas não a palavra de quem? Assim eram os saduceus, esses modernistas daquela época. Vamos aos essênios. Os essênios daquela época, irmãos, eles eram separatistas. Eles eram aquelas pessoas que viviam em comunidades separadas.
Sabe, aquele grupinho de pessoas que falava assim, vamos fazer aqui, está vendo essa terra grande aqui? Vamos trazer só quem acredita em Deus do jeito que a gente acredita, vamos trazer tudo para morar aqui. A gente não precisa comprar nada fora daqui, vamos plantar aqui, vamos criar os nossos gado aqui, vamos comer tudo daqui, não vai comprar nada lá fora. Não se envolve com esse povo aí não, porque esse povo é tudo incrédulo e nós é de quem? E nós é de quem? De Deus. Eles não são, nós somos. Hoje tem religião assim. Tem religião aí que se você sai dela, se você tem pai e tem mãe lá, o pai e a mãe não podem mais conversar com você. O pai e a mãe não podem mais conversar com você. Se sai de lá, era isso, era aquilo lá. Se saiu daquela religião lá, não conversa mais com ele não. Ele foi excluído, ela foi excluída. Entende? Os essênios eram esses. Eles eram separatistas, eles tinham a própria comunidade, eles tinham o próprio povo deles, eles ficavam entre eles. E por último, igreja, os zelotes. Os zelotes, quem eram os zelotes? Os zelotes eram os ativistas. É aqueles que pensavam que Jesus ia tomar o reino pela espada. É aqueles que pensavam que Jesus ia fazer guerra. Jesus ia vir, ia pegar a espada, ia falar, abaixo Roma, abaixo Herodes, vamos derrubar, tudo, vamos acabar com isso. Que queria tudo no grito. É como nos dias de hoje. Hoje, se uma pessoa acredita num tipo de verdade, e essa pessoa faz grupo de uma minoria, essa minoria quer enfiar a goela abaixo na minha vida e na sua vida, que aquilo é certo. Que aquilo é certo. A Bíblia condena uma determinada coisa e diz que aquilo não agrada a Deus. Aí vem uma minoria dizendo, não, mas Deus é amor, você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar porque Deus é amor. E se possível for, eles até te matam porque você tem que acreditar nisso. Se possível for, você até morre. Não foi isso que aconteceu no Black Lives Matter? Foi isso que aconteceu. Eles disseram que estava disposto a matar, se a vida de um negro não importasse. Mas a palavra de Deus diz que nossa vida importa para Deus, seja branco, rico ou pobre, irmãos. A palavra de Deus não me separa, não te separa em classes sociais. A palavra de Deus coloca eu e você todos no mesmo lugar e chama eu e você, daqueles que aceitarem, de filhos e filhas de quem? De Deus. A palavra de Deus não me separa, não te separa. Então, aqui, irmãos, nós podemos, para você compreender, olha o tipo de religião que tinha naquela época. Esses eram os grupos religiosos daquela época. Era assim que eles viviam. Então chega Jesus, ensinando no Sermão do Monte, que a maior transformação do ser humano não é pegar na espada e conquistar o reino pela força. Não é ser progressista e dizer, venham todos como estás e fique como estás. Não. Vem Jesus pregando no Sermão do Monte, que a transformação do cristão, da pessoa que quer ser transformada, ela começa de dentro para onde? Para fora. Por isso que Jesus veio quebrando todo estereotipo que imaginavam dele, que imaginavam que ele ia fazer. E aí Jesus veio tocar na minha ferida e na sua, no Sermão do Monte, dizendo, ei, não adianta uma boa maquiagem, não adianta um bom corte de cabelo, não adianta uma boa roupa de evangélico, se por dentro você estiver podre, é isso que Jesus disse. Não adianta uma boa roupa bonita de evangélico na igreja se você bate na sua esposa em casa, se você bate no seu marido em casa, se você xinga o seu marido, sua esposa, seu filho em casa. É o que Jesus estava dizendo no Sermão do Monte. Jesus estava dizendo no Sermão do Monte que não adianta você ser uma coisa aqui e em casa você ser outra. Jesus estava dizendo no Sermão do Monte que nós precisamos ser tratados. E todos nós, é de dentro para onde? É de dentro para fora. É o que ele estava ensinando no Sermão do Monte. Ele estava tratando no Sermão do Monte, igreja, as feridas que ninguém queria tratar. Ninguém queria se preocupar com os pobres, oprimidos, desvalidos, mas de espírito. Aqueles que estavam desalentados, aqueles que estavam chorando, querendo justiça, ninguém se preocupava com eles. Mas Jesus Cristo veio para esses. Jesus Cristo veio para nós. Glória a Deus, irmãos. Essa era um pouco, eu queria ter mais tempo aqui para a gente nos debruçar mais, nos empenhar mais sobre essa introdução. Mas é um pouquinho para que você possa entender qual era o tempo de Cristo lá, o que Jesus Cristo estava enfrentando como oposição. Nos próximos domingos, Deus assim nos permitindo, nós vamos nos debruçar sobre esses 3 capítulos inteiros do Sermão do Monte. Glória a Deus. Em nome de quem? Quem entendeu em nome de Jesus? Nós vamos mergulhar aí, Deus assim nos permitindo, nos próximos
domingos. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar, por favor, em nome do Senhor Jesus.